Amados, nós estamos numa sequência de estudos. Estão firmes na leitura do Novo Testamento? Amém? Não esmoreçam, viu? Não desistam, perseverem, continuem. E hoje nós vamos entrar um pouquinho de forma mais direta nos evangelhos. Mas antes eu quero relembrar aos irmãos alguns conceitos muito importantes. Terminamos na aula passada, na ministração passada, mostrando a divisão do Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento. E hoje quero falar um pouquinho sobre quando você ouvir a palavra, quando você escutar falando sobre os evangelhos sinóticos, o que significa isso? Vamos entender um pouquinho. O que são os evangelhos sinóticos? Sinótico é uma palavra que significa visto do mesmo ângulo. Nós temos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas, que são observados, são descritos, quase que do mesmo ângulo, mesmas interpretações, uma leitura muito parecida dos 3 evangelhos. Então, sinótico é uma palavra que significa vista do mesmo ângulo, observado do mesmo ponto de vista, ou visto sob a mesma ótica. São eles, então, Mateus, Marcos e Lucas. Eles mostram Jesus, que nasceu de Maria, viveu como homem, foi batizado no Rio Jordão por João Batista, fez milagres, ensinou, morreu na cruz, ressuscitou e ordenou que os seus discípulos anunciassem o evangelho a todos os povos. Todos esses conteúdos estão nos 3 evangelhos. Contudo, aqui diz o autor, o evangelho de João, que não está incluído nos evangelhos sinóticos, ele não pode ser contado entre eles, porque João quis mostrar e mostrou Jesus sob outro ângulo. Ele apontou características de Jesus e do seu ministério em outra perspectiva. Ele fala de Deus, Criador do mundo, que se fez carne e habitou entre nós. Fala dos milagres, dos ensinos de Jesus, mas para provar que Jesus é Deus. Os 3 primeiros evangelhos, vocês vão perceber que dificilmente Mateus, Marcos e Lucas, eles anunciam Jesus como Deus. João já apresenta categoricamente Jesus como Filho de Deus e Jesus como Deus. Diz, por exemplo, eu sou o pão da vida, Jesus falando, porque eu nasci do céu, eu sou o pão que desceu do céu. Só João registrou palavras de Jesus como, eu e o Pai somos um. Isso está descrito em João. Quem vê a mim, vê o Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Finalmente, o que encontramos em Mateus está em Marcos e Lucas, mas não está de forma geral no Evangelho de João. Nós falamos sobre o livro de Atos, depois nós vamos aprofundar cada um deles. Atos fala da fundação da igreja, que aconteceu no dia de Pentecostes, do viver diário dos cristãos primitivos, de suas lutas, perseguições e vitórias, e da expansão do evangelho através da obra missionária iniciada por um grande homem de Deus chamado Paulo. As epístolas ou cartas são interpretações dos ensinos de Jesus e o estabelecimento da doutrina cristã. Então, quando nós vamos para as epístolas ou para as cartas, nós começamos a entrar num sistema de ensino doutrinário muito forte. Então, por isso que é importante ler com muita atenção, estudar muito as cartas, as epístolas, porque ali contém as doutrinas do nosso Senhor para a nossa vida. Amém, queridos? E o livro da profecia, que é Apocalipse, de João, é a previsão dos últimos acontecimentos, tanto com relação aos justos, quanto com relação aos
ímpios. Amém, queridos? Então vamos lá, uma visão panorâmica dos 4 primeiros evangelhos. O evangelho de Marcos. Por que eu vou começar com o evangelho de Marcos? Porque, como nós falamos na aula passada, ele foi o primeiro evangelho escrito, antes de Mateus. Na ordem de organização do Novo Testamento, vem Mateus primeiro. Mas cronologicamente, primeiro veio o evangelista Marcos. O evangelho segundo Marcos. Qual é o estilo desse evangelho? Para quem gosta de estudar, né? É um estilo literário. Marcos tem um estilo de escrita, o estilo é romano, que não usa de rodeios, indo direto ao assunto. A autoria, depois de muitos estudos, né, a confirmação mais apropriada realmente do autor do livro de Marcos é Marcos. Dos 4 livros do Novo Testamento, que são denominados evangelhos, o segundo da ordem a ser é aceito como sendo o mais antigo. Este evangelho em si, ele por um tempo permaneceu anônimo, até que foram estudando, pesquisando, né? E descobriu então e afirmou que o escritor seria Marcos. No início do 2º século, foi atribuído a João Marcos, sobrinho de Barnabé. Lembra da musiquinha, né? Sobrinho de Barnabé, que se tornou companheiro de Pedro. Marcos, o escritor do livro, sobrinho de Barnabé, ele escreveu muito a partir do que Pedro falava para ele de Jesus também. Alguns estudiosos entendem que o jovem mancebo de Marcos é uma referência encoberta ao autor. Isso porque, segundo eles, a inclusão de tal incidente isolado aponta mais logicamente para Marcos como sendo o escritor deste livro. Ele andou muito perto de Pedro. Ele aprendeu muito com o apóstolo Pedro. João Marcos, como era o nome de Marcos, viu? Era um judeu helenista. Lembram que eu expliquei? O judeu helenista era um judeu que já estava sob a forte influência da cultura grega. Então, João Marcos era um judeu helenista bilíngue, sendo João o seu nome hebreu e Marcos o seu nome grego. Amém, queridos? Estão indo até aí? Então, João hebreu, Marcos grego. Era parente de Barnabé, proprietário de terras, era um homem rico e natural de Chipre. Lembra da musiquinha? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, né? Então, Marcos era este homem. Se você quiser ver, a confirmação está em Colossenses capítulo 4, verso 10 e Atos capítulo 4, verso 36. Sua família era abastada. Ocupou um lugar importante nas primeiras comunidades cristãs. Primeiro em Jerusalém e posteriormente em Antioquia. A casa grande de sua mãe, olha que interessante, serviu como ponto focal de reuniões aos crentes de Jerusalém. Olha a importância da casa, né, irmãos? A importância do lar, a importância dos grupos familiares, da igreja que se reúne em casa. E foi a primeira parada de Pedro quando ele saiu da prisão. Lembra quando a igreja estava orando para Pedro ser liberto? A primeira casa que ele parou depois de ser liberto foi na casa da mãe de João Marcos, que passou a tratá-lo como filho. Então a mãe dele o recebe como um filho. Marcos uniu-se a Barnabé e a Paulo nas primeiras viagens até Antioquia. Qual que é o propósito da escrita do livro de Marcos? Marcos mostra Jesus como homem de ação e poder. Destaca mais as obras de Jesus e menos as suas palavras. Então Marcos não é um cara muito preocupado com o lado erudito da escrita. Ele quer mostrar Jesus como um homem de poder e ação. Ele quis mostrar Jesus como aquele que chega para resolver o problema, que chega para transformar uma situação, que chega para mudar as coisas.
E Jesus continua o mesmo, viu? Ele está prontinho para chegar e mudar tudo. Amém, queridos? Então ele destaca mais as obras do que as palavras, valendo para ele mais as ações. Não se preocupava com genealogias, diferente de Mateus, né? Mateus já é aquele cara mais erudito, mais organizado, uma escrita mais sistemática, né? Tanto é que um dos capítulos difíceis de ler em Mateus é o quê? É o primeiro capítulo, né? Todo mundo quer pular para o segundo, né? Ninguém quer ler quem gerou quem gerou quem gerou quem, né? Marcos não tem muito essa pegada, irmãos. Então ele não estava preocupado com genealogias, pois ele dirige sua obra aos romanos, que não estavam muito interessados em saber da genealogia de Cristo. Eles não tinham uma cultura, né, hebraica, judaica enraizada neles. Então eles não estavam muito afim de saber de onde veio esse Jesus. Mateus já escreve. Então Marcos escreve muito dirigido para os romanos. Diz mais. Marcos quer mostrar o poder de Jesus. E isso interessa aos romanos. Aí os romanos começaram a prestar atenção. Porque Marcos começou a falar de um homem poderoso. De um homem que tinha muita autoridade. De um homem valente. De um homem que resolvia as questões. Isso atraiu a atenção dos romanos. Que era um povo de resolver a situação. Era um povo de guerra. Era um povo forte, de autoridade. E começou então a interessar aos romanos, que eram os donos do poder naquela época. Essa época, o império que dominava, depois do grego, era o Império Romano. Segundo concorda a maioria dos estudiosos, Marcos escreveu em Roma para os romanos, e por isso escreveu no estilo romano, usando linguagem e vocábulo romano. E por que escreve para os romanos? Ele não cita a lei dos profetas bíblicos, pois isso não seria claro para os romanos. Então Marcos não gasta tempo falando da história do povo hebreu. Ele não gasta tempo falando das profecias, dos profetas, porque não interessava para o povo de Roma naquela época. Também ao falar de coisas que os romanos não conheciam, dava a devida explicação. Por exemplo, por que os judeus começavam ou tinham o costume de jejuar? Os romanos não conheciam esse comportamento, né? Essa prática. Então Marcos tinha que parar e explicar para os romanos, porque os romanos viam os judeus jejuando. Então Marcos tinha que explicar o porquê, as razões do jejum, que era uma característica do povo judeu. Marcos quis explicar para os romanos o Monte das Oliveiras, por que ficava de frente ao templo, ou por que o templo foi construído ali, de frente do Monte das Oliveiras. E enfatizando sempre Jesus, Marcos faz referências a 17 curas de enfermidades, 9 milagres ligados a fenômenos da natureza, 6 libertações de endemoniados e várias ressurreições. Isso compõe de forma geral o Evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro a escrever a sua obra e serviu de base para os outros escritores dos Evangelhos. O livro de Marcos tem 2 propósitos diretos, claros. O primeiro, preservar a memória e o ensino de Jesus. E o segundo, conquistar seguidores e defender o Evangelho contra os detratores ou contra os difamadores. São os 2 grandes objetivos da escrita do Evangelho de Marcos. Quais são os principais destaques temáticos e teológicos do livro de Marcos? Vocês estão aprendendo aí, estão atentos, né? Que tem prova hoje, viu? O mistério de Jesus. Esse é um tema teológico que Marcos gastou tempo e quis deixar muito claro. Quais um destaque teológico do livro de Marcos? Ele apresenta Jesus
claramente humano. Marcos não apresenta muito a divindade de Jesus. Ele faz questão de apresentar Jesus como homem. O homem sem pecado. O homem enviado por Deus. O Filho amado de Deus. Filho do homem. O servo sofredor. Cristo davídico. Marcos fala da descendência, da ascendência de Cristo, da linhagem de Davi. Outra característica teológica e temática do livro de Marcos. Jesus Cristo como sendo a autoridade única. Marcos reconhece Jesus como sendo a única e maior autoridade na terra. O que ele vê em Jesus? Marcos vê em Jesus o homem de compaixão. Então ele fala de Jesus como homem de compaixão. O que mais o livro de Marcos nos traz? Ele fala do caráter de Deus. As ações de Jesus revelam claramente quem Deus é. Como Marcos viu Deus? Através de Jesus. Como que Marcos ele viu, ele apreendeu de Jesus? Através do caráter. Olha que coisa forte, igreja. As pessoas verão também Jesus na nossa vida a partir do nosso caráter. O nosso caráter precisa expressar o caráter de Cristo. O Evangelho de Marcos gasta tempo falando disso. Outro tema teológico do Evangelho de Marcos. Discipulado. Marcos fala sobre a importância do discipulado. Assim como Deus havia anteriormente chamado Israel para refletir o seu caráter, então desde o começo da criação, depois quando Deus estabelece o seu povo como povo Israel, Deus tem uma preocupação de que Israel fosse o povo que transmitisse para as outras nações o caráter de Deus. Amém, queridos? Vamos voltar um pouquinho mais. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, uma das orientações de Deus para o homem e para a mulher, e algo que Deus compôs na natureza do homem, foi o seu caráter. E ali em Adão e Eva, a expectativa de Deus já era que Adão e Eva pudessem expressar, através das suas atitudes, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas escolhas, o caráter de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles escolheram desobedecer a ordem de Deus, ali naquele momento o pecado veio e começou a adulterar a natureza do caráter de Deus no homem. Esse caráter veio ser resgatado, restaurado agora em Cristo. Por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que é necessário nascermos novamente. Para que haja uma restauração do nosso caráter, à imagem e semelhança daquele que criou o nosso caráter, que criou a nossa vida. O livro de Marcos. Então, assim como Deus esperava que Israel refletisse o seu caráter, assim também os discípulos de Jesus deviam refletir o caráter de Cristo. Especialmente, quais características mais importantes aqui no livro de Marcos sobre a expressão do caráter de Cristo? Olha que coisa forte, irmãos. Principalmente, ou especialmente, os traços de autonegação. Quem quiser vir após mim, não tem como. Marcos fala muito sobre isso. Autonegação e no discipulado sacrificial. Destaque também aqui para referência à santidade e ao amor. Tudo isso pertencente ao discipulado. Outro destaque teológico e temático do Evangelho de Marcos. Fala sobre um segredo messiânico. A grande revelação da pessoa de Cristo só se deu após a sua ressurreição. Está lá em Marcos capítulo 15, verso 39. Após a ressurreição de Jesus,
é que começou uma grande revelação messiânica. Até então, enquanto Jesus estava caminhando com os discípulos, por muito tempo, os próprios discípulos não o reconheceram como Messias. Quando Jesus é crucificado numa cruz, quando ele está na cruz, imediatamente após a sua morte, aqueles que estavam ali ao redor de Jesus Cristo, e não eram só os seus discípulos, os próprios soldados que acompanhavam a morte de Jesus, eles olham para Jesus e cai o véu dos seus olhos. E eles falam verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A partir daquele momento abre-se a revelação messiânica. As pessoas começam agora a entender que Jesus era o Messias. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram, que ele era o Cristo enviado de Deus. Queridos, outra característica teológica de Marcos: salvação e identidade cristã. A salvação de Jesus está profundamente enraizada na história judaica e nas promessas do Deus único de Israel. Identidade cristã, como também Paulo declara, diz respeito às nações que se juntam ao novo Israel de Deus, agora reconstituído em Cristo Jesus. O novo Israel de Deus agora acontece por causa de Cristo. O velho Israel existia até Jesus chegar por conta das leis, dos profetas, dos ensinamentos e da visão que o judeu tinha de Deus. Agora o novo Israel, o novo povo de Deus, a igreja queria ser formada, ela agora está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. A data da escrita de Marcos. Nas citações dos antigos, pode ser observado que parece haver uma concordância geral de que Marcos escreveu da Itália, ou mais precisamente de Roma. Contudo, a época da escrita não foi fácil de se definir. Muitas coisas dependem da orientação que Marcos recebeu do apóstolo Pedro, mas provavelmente os estudos mais fidedignos apontam que o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 65 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus. Qual que é o estilo literário do Evangelho de Mateus? O estilo usado pelo autor revela ser ele, revela ser ele uma pessoa organizada, que busca apresentar os argumentos de forma sistemática, diferente de Marcos. Marcos preocupou em demonstrar o poder e a autoridade de Jesus. Agora, Mateus, ele já vem com um discurso mais sistemático, mais organizado, para apresentar Jesus às pessoas. A autoria. A tradição acerca da autoria do Evangelho de Mateus não é tão certa quanto a de Marcos. O primeiro livro do Novo Testamento, por bom tempo, foi um livro anônimo. Contudo, a tradição antiga é unânime em atribuí-lo a Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus. Este Mateus aqui foi aquele Mateus chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Qual era a profissão de Mateus, irmãos? Quem se lembra? Cobrador de impostos, né? A bênção, ele era super amado pelo povo, né? Um auditor fiscal aí, né? Um fiscal da... Aquele que chega lá na empresa, né? Mostra a carteirinha assim, né? Mateus, queridos. Ex-publicano, também chamado de Levi. Então, Mateus também era chamado de Levi. Mateus capítulo 9, verso 9 a 13, e Marcos 2, 14 a 17 comprova isso. Mateus escreveu o Evangelho na Terra Santa, ou a cristãos judeus que moravam em Israel. Então, Mateus agora começa a escrever para os judeus que estavam ali na Terra Santa. A realidade é que pouca dúvida pode haver de que ele estava de alguma forma associada com o Evangelho, que leva o seu nome.
né? Além de outras evidências internas, se tornam indicações notáveis que Mateus é o autor do evangelho à igreja primitiva. Qual que é o propósito da escrita do livro de Mateus, do evangelho de Mateus? O evangelho de Mateus é claramente o mais judaico de todos os evangelhos, ou dos 4 evangelhos, e é melhor entendido como tendo sido escrito para cristãos de fala grega. Então Mateus agora escreve um livro para cristãos judeus de fala grega, cuja maioria era de origem judaica. O autor supõe que o leitor esteja familiarizado com o Velho Testamento e as várias seitas da Palestina naquela época. Então, diferente de Marcos, que escreveu e falou muito para o povo grego, falou muito em grego, agora vem Mateus, escreve para o povo de Deus que estava na Terra Santa, relembrando, porque esse povo tinha o costume, tinha o conhecimento das tradições do Velho Testamento. Então Mateus pôde gastar tempo relembrando aos judeus o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Israel, o deserto, né? Moisés. Então Mateus traz à memória do povo de Deus tudo que eles tinham ouvido um dia sobre Deus no Velho Testamento. Este é um propósito do livro de Mateus. Esta suposição da parte do autor leva o leitor a concluir que o livro foi escrito primariamente para os cristãos judeus de fala grega, judeus helenistas. Mateus, em muitos aspectos, é uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Isso é muito claro quando você lê o livro de Mateus, tanto que ele começa fazendo uma descrição de onde começou a árvore genealógica de Cristo. Ele faz questão sempre de comparar, de mostrar o vínculo que existe entre o Velho e o Novo Testamento. Amém, igreja? Há mais de 100 citações do Velho Testamento no livro de Mateus. Este livro parece efetuar uma transição da expectação judaica de um Messias político para o cumprimento de todas as profecias messiânicas em Jesus de Nazaré. Então ele encontra um povo com a expectativa de se encontrar com o Messias, o enviado de Deus, um homem político. Aí vem Mateus agora e começa a ensinar e frustrar um pouco aquele povo, dizendo: olha, a expectativa de vocês, a visão que vocês esperam do Cristo de Deus como um homem, uma autoridade política, eu vou dizer para vocês que ele não veio assim. O Cristo não é esse. Ele veio para cumprir a profecia bíblica. E a profecia nunca falou que ele seria um governante político. A profecia sempre falava que ele seria o Salvador. A grande profecia. E Pedro começa a relembrar as pessoas sobre isso, queridos. O propósito do autor é demonstrar, sem deixar dúvidas, que Jesus de Nazaré é o rei Messias da profecia hebraica. Porque eles haviam perdido essa referência de Jesus como Messias que havia sido profetizado pelos profetas. Por esta razão, a palavra-chave em seu evangelho é cumprimento. Cumpriu-se o que diz as Escrituras. Cumpriu-se as profecias. Era a palavra de ordem do evangelho de Mateus. Cumprimento, a qual é repetida com frequência para indicar que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Queridos, Cristo é o cumprimento da profecia. Cristo é o cumprimento da palavra. Cristo é o cumprimento da vontade de Deus. Amém, queridos? Só Ele pôde cumprir a vontade do nosso Senhor. O objetivo do autor de Mateus é organizar e sistematizar suas conclusões a respeito de Jesus, o Cristo. Gravem isso. Mateus apresenta Jesus como sendo o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. Os evangelhos foram escritos nos dias de crescente separação entre sinagoga e igreja.
entre judeus e novos cristãos que estavam surgindo. Os evangelhos, isso 70 depois de Cristo. A igreja se tornava cada vez mais gentia. Então, a sinagoga, cada vez mais judaica, e a igreja cada vez mais gentia. O que são os gentios? Eu vou falar depois. Todo não judeu. Qualquer pessoa que não era da tradição ou da origem, da linhagem judaica, era um gentio. Então, pensem bem, do lado de cá, permanecia crescente a sinagoga judaica. Do lado de cá, crescia a igreja de cristãos. Por isso que Paulo teve tanto trabalho. Teve que doutrinar os irmãos. Teve que pregar, Pedro pregar aos judeus. Porque era necessário que houvesse uma certa interligação entre o povo judeu e agora os novos cristãos que estavam surgindo como igreja. Um dos problemas que a igreja primitiva enfrentou nessa época, quando partiu para o mundo gentil, foi a da liberdade cristã. Aí olha só, e Paulo depois vai escrever isso. A igreja começa a conhecer e ter revelação de Jesus. A igreja, os gentios começam a ver Jesus como Messias, diferente do judeu, que ainda não considerava Jesus como Messias. Então, os cristãos começam a ganhar agora notoriedade e muita liberdade, porque agora eles começam a falar de Jesus como seu Senhor, como Filho de Deus, como Messias enviado. Aquilo para o judeu era uma ofensa. Como que esse povo, que nem é judeu, nem é povo escolhido, pode falar que esse carpinteiro de Nazaré é o Messias, é o enviado de Deus? Olha que conflito que começou a acontecer, queridos, naquela época. Só que os cristãos começaram a ganhar muita liberdade, porque eles começaram a se achar. Eles começaram a se achar. O judeu não conheceu a Cristo, não conhece a Cristo. Nós sabemos quem Ele é. Nós seguimos o Messias. Nós confiamos em Jesus. Então eles começaram a se achar demais, Tem alguma semelhança com o povo de hoje? Tem muito crente se achando, irmãos? Aí olha o que Mateus fala aqui, teologicamente. Ele se preocupa com a liberdade cristã. Por um lado, alguns cristãos estavam usando a salvação pela graça como um pretexto para pecarem promiscuamente. Aqui já começou um problema que Paulo foi tratar depois, lá em Coríntios, lá na igreja de Gálatas, na igreja de Éfeso. Paulo começou a tratar sobre isso, porque os cristãos começaram a se aproveitar da salvação, do perdão dos seus pecados, da libertação da lei, da libertação da condenação. Começaram a achar maravilhosa a pregação de Jesus e começaram a usar dessa liberdade para pecarem promiscuamente. Paulo depois fala isso, Quando ele fala sobre a graça. Nós vamos usar a graça de Deus em vão? Permaneceremos no pecado para que abunde sobre nós a graça de Deus? De maneira nenhuma. E Mateus já começa então a confrontar isso aqui. Por outro lado, havia aqueles legalistas com um conjunto estrito de regras para a vida diária. Uma lista de sim e de não. Então, por um lado, um povo que começou a conhecer a graça. Por outro lado, legalistas, que ainda viviam debaixo da lei. Isso pode, isso não pode. Sim e não. Jesus foi confrontado, queridos. Senhor, é lícito curar no sábado? Senhor, seus discípulos não lavam as mãos quando vão comer. Então havia um povo, a igreja crescendo por um lado, e o povo judeu ainda presos ao legalismo. Mateus escreveu para combater esses dois erros extremos, do legalismo e do antinomismo. Sabem o que é antinomismo? É a graça anulando a lei. A graça nunca anulou a lei.
A graça é o cumprimento fiel da lei, que aconteceu em Cristo Jesus, para nos libertar da lei. O cristão é livre, mas não livre de uma vida responsável. Pode dizer um amém? Você é livre, mas você não é livre da responsabilidade. A justiça que resulta da graça perdoadora não pode levar o homem à iniquidade. O dom da justiça envolve um padrão de conduta que vai muito além de qualquer sistema de regulamentos. Viver pela graça e na graça é muito mais desafiador do que pela lei. Porque pela lei, irmãos, ou pode ou não pode. É sim ou não. Pela graça, não. Porque agora, pela graça, Deus vai requerer de você uma transformação do seu interior. A graça vai requerer do povo de Deus uma intimidade profunda com o Senhor. Por quê? Porque como pessoas, como crentes que nasceram de novo, nós não vivemos mais, queridos, agora, orientados pelo pode ou não pode, vou ou não vou. Agora nós somos orientados pela verdade. Nós somos orientados pela vontade do Senhor e não pela nossa própria vontade. Quando é a lei, a gente busca aquilo que é agradável à nossa vontade. Mas pela graça, olha o tanto que a graça é algo forte. Na graça nós não buscamos a satisfação da nossa vontade, nós buscamos agradar aquele que nos chamou. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão da minha decisão, eu abro mão da minha escolha, porque fui amado, fui perdoado, fui redimido, fui salvo, fui liberto. Então agora eu vivo para satisfazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me amou. Isso só pela graça, né? Mateus tem como propósito central a recomendação de que seguir a Jesus era o caminho verdadeiro, pelo qual o judeu continuaria a ser parte do povo eleito de Deus. Então ele queria ensinar para os judeus: vocês podem seguir a Jesus, confiantes que vocês não vão deixar de ser povo de Deus. Vocês sabem que o judeu, ele tinha muita inveja, né? Quando os cristãos começaram a também falar em nome de Deus, a também a viver sob a tutela de Deus, sobre a regência de Deus, porque para eles o único povo eleito eram eles, né? E aí vem agora os cristãos, anunciando a vida do Senhor. Principais temas abordados em Mateus: questões éticas, discipulado, a igreja, o discipulado, a igreja e o povo de Deus vivendo em comunidades, advertência contra os falsos mestres e critérios organizacionais das comunidades. A descrição de Mateus faz de Jesus o seu foco principal como mestre. Então Mateus apresenta Jesus como mestre, rei messiânico da linhagem de Davi, filho do homem, filho de Deus. Mateus apresenta e traz Jesus com o título de Senhor. Talvez seja o mais importante destaque do Evangelho de Mateus. Mateus tratava Jesus e o anunciava como o Senhor. Você vai encontrar isso no capítulo 8, verso 2, verso 6, verso 25 e no capítulo 9, verso 28. Mateus também, ele traz Jesus como a sabedoria e o Deus conosco. Último capítulo de Mateus: e eis que estarei convosco por todos os dias. Mateus começa a apresentar Jesus como sendo Emanuel, o Deus conosco. São as características do o Evangelho de Lucas, o estilo literário do Evangelho de Lucas. A facilidade do autor do terceiro evangelho no uso do idioma grego. Todos sabem que Lucas era um erudito, um homem muito inteligente. Tinha por profissão a medicina. E era escritor também. Ele usou muito o idioma grego. Sugere que era gentil, ou seja, um judeu helenista, mais afeito ao idioma grego que a maioria dos judeus. Seu estilo, juntamente com
o estilo do autor da Epístola aos Hebreus, é o mais refinado do Novo Testamento. Então, a escrita de Lucas é a mais refinada do Novo Testamento, junto com os Hebreus, porque ele era um cientista, ele era um observador, ele era um homem que lia bastante, se inteirava, conversava, buscava informações, buscava conhecimentos, queria prova das coisas. As exceções têm lugar quando parece que ele seguia fontes informativas semíticas. Em alguns momentos, Lucas buscava então informações semíticas. O que são informações semíticas, né? Que veio do povo semita. Os semíticos, né? É um grupo de línguas que inclui, olha o que esse homem estudava: o aramaico, o amarico, o árabe, o hebraico, o maltês e uma outra língua tigrínia. Então, isso compunha a estrutura semítica. A palavra semítico deriva, olha que interessante, a palavra semítico deriva de sem, ou em hebreu, Shem, versão grega do nome hebraico Shem, um dos 3 filhos de Noé. Os semitas eram um povo descendentes lá de um dos filhos de Noé. Quem eram os filhos de Noé? Cão, Sem, Jafé. Cã, Sem e Jafé. Os semitas têm origem lá no filho de Noé. Ele diz, historicamente, esses povos tiveram grande influência cultural, pois as 3 grandes religiões monoteístas do mundo eram o mundo do judaísmo, cristianismo e islamismo. Eram as 3 religiões monoteístas da época, muito fortes: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que continua muito forte até hoje, queridos. Lucas também, ele tem uma escrita muito rica, uma oralidade muito rica, ele pronunciava muito bem as palavras. O Evangelho de Lucas é a primeira prestação de uma obra de 2 volumes. O autor de Atos é Lucas. Quem escreveu Atos foi Lucas. Então, ele é o autor de 2 livros muito preciosos, Lucas e Atos. O primeiro, Lucas descreve o ápice da obra de Deus na história da salvação, por intermédio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. O segundo livro, Atos, aponta para o poder do Evangelho de Jesus Cristo na formação de um povo renovado em Deus. Amém? E é verdade, quem lê o livro de Atos vai ver a expansão do povo de Deus sob o poder do Espírito Santo. Mas recebereis, Atos 1:8, poder ao descer sobre vós, e sereis minhas, aonde? Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. É a igreja. Amém, queridos? A autoria, o terceiro evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos forçosamente saíram da pena de um mesmo autor, porquanto começam ambos com uma mesma dedicatória a Teófilo. Depois você vai ler lá, o primeiro versículo. Além de compartilharem de interesses comuns e de um estilo de redação apropriada. Então, Lucas escreve e faz uma referência nos 2 livros a Teófilo, que era um jovem. Nós vamos falar sobre esse jovem daqui a pouco. Teófilo. Outro assim, o livro de Atos faz alusão ao primeiro livro. E visto que o terceiro evangelho é o livro de Atos, aliás, isso aqui eu já falei, eu vou pular isso aqui, senão eu vou perder tempo. A familiaridade de Lucas com o mundo cultural e político greco-romano e o seu panorama geográfico sugerem que ele deve ter sido um gentil, por causa do seu interesse pelas coisas gentílicas. O propósito da escrita foi o de mostrar a certeza histórica do Evangelho de Cristo. Lucas
se dirige a uma audiência gentílica e dedica a sua obra a Teófilo, que era um erudito. Ele está interessado em estabelecer a inocência política de Jesus sob as leis romanas. Roma estava ali interessada muito na condenação de Jesus, porque Jesus veio confrontar aquele império. Jesus veio confrontar o costume romano. Jesus veio dizer para o Império Romano: olha, vocês não podem salvar. Vocês não são a grande autoridade. O seu reino vai cair. Então os romanos queriam acabar com Jesus. Lucas, na escrita dele, ele tenta fazer isso aqui. Um dos objetivos do livro de Lucas é salvar a imagem de Jesus Cristo perante o povo judeu. Mostrar a inocência política de Jesus para os romanos. Olha, Jesus não veio para fazer uma anarquia. Jesus não vai sentar no lugar dos governadores, dos imperadores. Essa não é a vontade de Jesus, não é o propósito dele. Ele não veio para reinar sobre Roma. Primeiro porque ele já é rei. Mas ele é rei dos céus e da terra. Ele é o rei de todas as coisas. Ele procura mostrar que o evangelho é universal, que Jesus derruba a barreira existente entre judeus e gentios e inaugura uma comunidade de âmbito mundial, na qual as antigas desigualdades entre escravos e libertos, entre homens e mulheres, não precisam ou não existem mais. Ele não demonstrou o interesse judaico pelas profecias messiânicas cumpridas, com o mesmo grau de intensidade que Mateus. E também modificou expressões peculiarmente judaicas, a fim de que seus leitores gentios pudessem compreender o que ele escrevia. Então ele não escreveu só para eruditos, só para pessoas doutas, ele escreveu também para pessoas simples, para que elas pudessem entender o que ele queria dizer. Lucas provavelmente era gentio, helenista, provavelmente convertido ali em Antioquia, na Síria. Ele apresenta Jesus como filho do homem e dirige sua obra aos gregos. Então pensa bem, Mateus provavelmente não poderia escrever para os gregos, nem Marcos, mas Lucas podia, porque ele era um homem extremamente letrado e intelectual. E vocês sabem que a Grécia dominou intelectualmente o mundo e ainda domina. A nossa cultura ainda tem muito da influência grega. Então Lucas, como homem douto, escreveu para os judeus gregos, ali na Grécia. Para ele, Jesus é o homem ideal, com toda a beleza e perfeição. Sua humanidade é sem participação do pecado. Lucas começa a ensinar para as pessoas que Jesus Cristo é o homem, mas sem participação no pecado. Assim fazendo, Lucas mostra que o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão falhou. Mas o segundo, numa primeira descrição dos evangelhos, é falado de Jesus Cristo como o segundo Adão. Mas depois isso é falado lá em Romanos e em Coríntios como o último Adão. Cristo é o último Adão. O primeiro Adão falhou. O segundo e último, esse não falhou. E Lucas começa a mostrar isso para o povo de Deus. Cristo, como último Adão, venceu as tentações e desfez as obras do diabo. Lucas citou ensinos de Jesus sobre os gentios, pois escreveu aos gentios. Ele mostra que Jesus salva judeus e gregos. Lucas foi discípulo de Paulo, apóstolo dos gentios. Este evangelho é o mais amplo e mais minucioso, pois o seu autor fez a curada investigação de quem era Jesus Cristo. Ocasião e propósito do livro de Lucas. O propósito principal de Lucas é fortalecer e confirmar a fé dos primeiros cristãos. Segundo, enfatizar a proclamação do evangelho. Terceiro, mostrar o que se achegar a Cristo significa para uma nova identidade do povo de Deus.
Quarto, explicar a demora do retorno de Jesus. Por que Jesus para muitos estava demorando? Quinto, defender o início do movimento cristão para uma audiência romana e combater o gnosticismo. O que vem a ser o gnosticismo? Era uma filosofia. Gnosticismo era uma filosofia, queridos, que defendia o quê? Pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançado por um desenvolvimento espiritual. Os gnósticos estavam ensinando isso para os judeus. Jesus vem e começa a quebrar isso. E Lucas fala sobre isso. Características da escrita de Lucas. Então ele era prólogo, ou seja, ele tinha um ensaio teatral. Lucas usou de hinos, discursos, genealogia, relatos sobre chamados, milagres, provérbios, dizeres, profecias, orações, parábolas e um material apocalíptico. Tudo isso Lucas escreveu no seu evangelho. A data foi 70 depois de Cristo. Amém? Estão aprendendo alguma coisa? Sim? Terminando por hoje, o evangelho de João. Irmão, isso aqui é só uma pincelada, viu? Dos evangelhos. Se quiser aprender mais, tem que comprar o livro e estudar. O evangelho de João, ele data do ano 80 a 85 depois de Cristo. Então foi o último escrito dos evangelhos. O estilo literário, o seu autor demonstra ser profundo conhecedor dos costumes judaicos. Agora João já se aproxima muito do povo de Deus, do judeu. Escrito em estilo simples e semítico, que era a língua mais difundida. Lembra que eu falei? Os semíticos, aramaico, grego, né? E tantas línguas formava o povo semítico, a língua semítica. O último dos 4 evangelhos exibe uma profundeza teológica que ultrapassa a dos 3 primeiros evangelhos. A autoria, a tradição da igreja primitiva indica que o apóstolo João, filho de Zebedeu, o discípulo a quem Jesus amava, escreveu o 4º evangelho, já no término do 1º século da era cristã, em Éfeso, cidade da Ásia Menor. João então estava em Éfeso e começa a escrever o evangelho de João. Particularmente importante quanto a isso é o testemunho de Irineu, discípulo de Policarpo, o qual por sua vez fora discípulo do apóstolo João. Uma direta linha ou linhagem de tradição judaica. Vale lembrar que o autor do 4º evangelho reivindica o privilégio de ter sido testemunha ocular do ministério de Cristo. João capítulo 1. João foi aquele que andou muito perto de Jesus, que conviveu muito perto, que viu muitas coisas. Tanto que no último capítulo do seu evangelho, ele faz um anúncio maravilhoso. Ele diz: olha, se tudo que Jesus Cristo fez fosse escrito em livros, nem todos os livros deste mundo poderiam conter o que eu vi esse homem fazer. Pensa, irmãos, o que João viu. Pensa, fora o que ele viu depois, né? Mas pensa o que ele viu enquanto caminhava e aprendeu com Jesus. Também era profundo conhecedor da topografia da Palestina, conforme ela era antes do Holocausto. Além disso, há o relato de detalhes vívidos, que só poderiam ser esperados da parte de uma testemunha ocular. O que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram, é o que eu vos anuncio. Ele ouviu e ele viu Jesus. O propósito da escrita de João: na época em que João escreveu este evangelho, está sendo divulgada uma heresia chamada ebionismo. Então João chega e o povo estava ali envolto a esse tipo de heresia. O que o ebionismo ensinava? Que ensinava a ser Jesus um mero homem, mas sem pecado, mas um homem comum como outro qualquer. É uma doutrina herética de Ebion, que negava a divindade de Jesus, aceitava o Velho Testamento, mas rejeitava o Novo Testamento,
que substituía por outro chamado Evangelho dos Ebionitas. Eles criaram um próprio evangelho. O Evangelho segundo João foi escrito com o objetivo de refutar tal heresia. Daí a razão dele ter colocado ênfase na divindade de Jesus. Por isso que ele fala muito de Jesus como Deus. Similaridade com os outros evangelhos. A unção do Espírito Santo sobre Jesus, o contraste entre batismo nas águas e o batismo com fogo, a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas. João descreve Jesus através de metáforas e provérbios, em sua maioria extraídos do mundo natural. João utiliza muitos fenômenos da natureza para mostrar a grandeza de Jesus, como era mostrada a grandeza de Deus através dos fenômenos da natureza no Velho Testamento. Características e temas do livro de João. Uma perspectiva enriquecedora. João adiciona profundidade, o autor aqui, esse teólogo diz, profundidade estereoscópica. O que é isso? É uma técnica usada para se obter informações do espaço tridimensional, através da análise de duas imagens obtidas em pontos diferentes, ou seja, uma visão ampliada. Então João tem uma visão ampliada, tridimensional de quem é Jesus. A visão dele sobre Jesus vai muito além. Por isso que quando nós orientamos uma pessoa recém-convertido a começar a ler a Bíblia, nós orientamos ele a começar a ler pelo Evangelho de João, porque é fácil a leitura, mas ele traz Jesus numa profundidade tremenda. João apresenta Jesus como Filho de Deus. Jesus é particularmente Filho de Deus. Ele é submisso ao Pai em sua função e faz e diz aquilo que o Pai lhe ordena. João ensina que Jesus só faz aquilo que o Pai ordenou. Cristo faz todas as obras do Pai. Jesus nos revela nada mais, nada menos do que as próprias palavras e feitos de Deus. O Evangelho de João nos aponta isso. Outra característica, João fala muito da cruz. Mateus, Marcos e Lucas falam um pouco da cruz. João fala muito da cruz. Toda a movimentação do enredo de João é em direção à cruz e à ressurreição. A cruz não é um mero momento de revelação. Grava isso aqui, irmãos. A cruz não era um mero momento de revelação. A cruz é a vitória do Cordeiro de Deus. E João deixa isso claro. A cruz, tem muita gente que ainda hoje fica contemplando a cruz, né? Mas a cruz, queridos, é a vitória do Cordeiro de Deus. A vida que é dada ao mundo, a morte, João fala sobre, através da cruz, a vida é dada ao mundo. A morte do pastor fala sobre a morte do pastor das ovelhas. Aqui João não fala da morte das ovelhas, ele fala da morte do pastor das ovelhas. João fala, a vida que é dada ao mundo, a morte do pastor, o sacrifício de um único homem por toda a nação, por todo o povo, o triunfo do Filho obediente, cuja morte, ressurreição e ascensão nos dá vida, paz, alegria no Espírito Santo. João mostra uma tensão entre vem a hora e já chegou. Você ouviu João falar muito sobre isso, mas já vem a hora e já chegou. Jesus fala muito sobre isso. Os últimos dias prometidos por Deus, que já foram inaugurados pelo seu ministério, pela morte e pela ressurreição e pela exaltação de Cristo. Então, queridos, os últimos dias, eles chegaram com Cristo, viu? Cristo veio inaugurar os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. João fala a plenitude da esperança que ainda não se manifestou, mas que aguarda o cumprimento. Todos nós estamos esperando esse tempo, do cumprimento de todas as coisas. João fala sobre o Espírito Santo. Quando do envio do Espírito Santo, Jesus introduz o que é característico sobre uma nova aliança. Ele nos concede o Espírito Santo, o conselheiro. João traz várias formas
da doutrina do Espírito Santo e da Trindade. João começa a nos revelar, queridos, uma nova aliança, agora do homem não só com a palavra, agora do homem não só com a lei, agora João começa a nos revelar uma aliança do homem com o Espírito Santo. João começa a nos ensinar que a ligação de Deus com o homem se deu em resgate através de Jesus, e agora se dá de forma permanente na aliança do Espírito Santo conosco. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, queridos. Não podemos sem Jesus e não podemos sem o Espírito Santo. João fala sobre o povo de Deus, sobre o Antigo Testamento, sobre a soberania de Deus. E para terminar eu quero falar sobre a soberania de Deus. Ele diz: soberania de Deus e responsabilidade humana. As pessoas só querem a soberania de Deus, não querem a responsabilidade humana. João explora repetidamente as complexidades que interligam eleição, fé e a função dos sinais. Em última análise, a fé ativa a eleição soberana feita pelo Filho e caracteriza os que são dados pelo Pai ao próprio Filho. João deixa isso muito claro, queridos, sobre eleição, sobre fé, sobre testemunho, sobre sofrimento, sobre unidade, sobre a origem do povo de Deus, sobre sinais, sobre maravilhas, e sobre a certeza de que nós fomos dados pelo Pai para Jesus. Somos dele, somos propriedade exclusiva dele. O presente de Jesus somos nós. O presente que Jesus pediu a Deus, fomos nós. Você é o presente de Deus para o Filho dele, Jesus Cristo. Isso é profundo, irmãos. E Jesus mesmo falou: Pai, eu não vou perder nenhum daqueles que o Senhor me deu. Eu vou guardá-los até o fim. Eu vou protegê-los até o fim. Eu vou amá-los até o fim. Eu vou santificá-los até o fim. Por isso que nós precisamos viver em Cristo. João gasta tempo falando sobre Jesus como o autor da vida, como a luz do mundo, como o pão da vida, como a água da vida, como a luz do mundo, como o bom perfume, como o Salvador, como o pastor, como a ressurreição e a vida, como o caminho, a verdade e a vida. João gasta tempo falando quem Jesus é, e Jesus é Deus. O Evangelho de João, ele afirma categoricamente: Jesus é Deus. Por isso que ele fala que os judeus não receberam. Porque para os judeus, Jesus não pode ser Deus. E João fala: ele é Deus. Porque Jesus mesmo declara: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem afirma isso não é João, é o próprio Senhor Jesus. Amém, queridos?